Olá a todos, meu nome é Leia, eu sou psicóloga da Fundação Catarinense de Educação Especial e vamos nessa aula falar um pouquinho sobre os transtornos do espectro autista. Nós temos dois manuais que versam sobre os transtornos mentais e um é o DSM-4, onde a nomenclatura utilizada são os transtornos invasivos do desenvolvimento, ou TID, como é mais popularmente conhecido. E temos também a CID-10, onde a nomenclatura utilizada é transtornos globais do desenvolvimento, ou TGD. No DSM-4, os transtornos invasivos do desenvolvimento eram divididos em vários outros transtornos, como o transtorno autista, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Asperger e o transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. Todos esses transtornos faziam parte de uma categoria maior chamada transtornos invasivos do desenvolvimento. Em maio do ano passado, saiu uma nova versão desse DSM-4, agora é a versão 5, o DSM-5, onde todas essas categorias foram englobadas numa só, que chama transtornos do espectro autista, ou TEA. Tá? Então, uma nova classificação abandonou esse termo transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, o transtorno do espectro autista, os comprometimentos são nas seguintes áreas: interação social recíproca, comunicação verbal e não verbal, e a presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, essas são as três áreas mais afetadas no autismo. Então, aqui nós temos uma representação dessa tríade de comprometimentos que a gente chama, que são comprometimentos na comunicação, no comportamento e na socialização. Esses comprometimentos variam em grau, né? Então, nós temos desde o grau mais leve até o grau mais severo de comprometimento. Então, é um contínuo, é um espectro, por isso que chama transtornos do espectro autista, porque os graus de comprometimento são variáveis. Então, aqui seria uma representação desse contínuo, onde o transtorno do espectro autista, onde em torno de 70% das pessoas com esse transtorno apresentam também um retardo mental. E a gente diz, então, que essas pessoas têm um transtorno e são de baixo funcionamento, tá? Porque além do autismo, elas têm também um retardo mental. E esse retardo mental também é variável, desde o grau mais leve até o grau mais severo. E em torno de 30% dessas pessoas têm o cognitivo preservado. Tá? Não tem retardo mental, então nós chamamos, que são os Asperger ou os autistas de bom funcionamento. Isso significa que os comportamentos são comuns entre todos os indivíduos do TEA, Então, mesmo aqueles que têm graus mais leves de comprometimento, têm aquelas três áreas afetadas, que seria a comunicação, da linguagem e a socialização. O que muda é a intensidade das manifestações e a gravidade do acometimento, a gravidade dos sintomas. Então, vamos falar um pouco sobre algumas características, tá? Não são todas, mas algumas características de pessoas com transtorno do espectro autista. As pessoas, eu imagino que as pessoas que vão se dirigir aos cursos, por exemplo, do Pronatec, ou cursos até de nível superior, serão aqueles que têm um grau mais leve de comprometimento dessas áreas, Então, quais seriam algumas dessas características? Primeiro, uma tendência ao isolamento. Tá? Isso não significa que eles não se relacionem com as outras pessoas, mas que eles têm uma tendência a se isolar, são pessoas que ficam mais assim na dela, que não buscam tanto esses relacionamentos. Pouco olhar para o interlocutor, ou seja, eles têm uma dificuldade de manter um contato olho a olho com as pessoas. Uma dificuldade de expressar seus sentimentos e emoções.
eles não conseguem, né, têm muita dificuldade de estar falando aquilo que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, eles têm muita dificuldade de expressar esses sentimentos. E da mesma forma que eles têm dificuldade de expressar os próprios sentimentos, eles também têm dificuldade de perceber os sentimentos do outro, da outra pessoa, né? Dificuldade de perceber sentimentos e respostas sociais dos outros, né? Então eles também não conseguem, através da expressão facial do outro, perceber se o outro está com dor, se o outro está triste. Eles têm dificuldade de reconhecimento das expressões faciais. Uma capacidade prejudicada também para colocar-se no lugar do outro, né? Então, isso é uma característica própria do ser humano e muito importante nas relações sociais. Eu saber me colocar no lugar do outro e entender o ponto de vista do outro, né? Entender como ele está sentindo, entender como ele pensa, e na questão do autismo isso também é bastante prejudicado. Eles têm também um pensamento concreto e literal, uma dificuldade de compreender piadas, metáforas, brincadeiras, ironias. Eles compreendem tudo ao pé da letra mesmo. Então, sempre que houver situações assim, é preciso que alguém explique a piada para ele, que explique a brincadeira, que explique que foi uma ironia, porque eles têm muita dificuldade de compreender essas questões. Pouca habilidade para iniciar e sustentar conversas. Então eles conversam com as pessoas, mas não é um diálogo assim propriamente dito, sabe? Uma conversa que a gente tem com um amigo, de querer saber como é que foi a festa que ele foi, né? Como é que está indo no trabalho dele. A pessoa com autismo tem dificuldade de manter e sustentar essa conversa. Ele não sabe, por exemplo, a hora que tem que falar, a hora que ele tem que ficar quieto e ouvir o outro. Então isso para ele é bastante confuso. Gostam de falar apenas de assuntos do seu próprio interesse específico. E às vezes recusam-se a aprender qualquer coisa fora do seu limitado campo de interesses. Geralmente essas pessoas têm um foco de interesse muito específico. Tá? E pode ser qualquer coisa, geralmente é matemática, cálculos, alguns se voltam para música, naves, mapas, eles gostam muito dessas coisas. E aí eles querem falar apenas sobre isso, não se preocupando muito se o outro está interessado em ouvir. Mas eles continuam falando e só querem falar sobre isso e só querem estudar a esse respeito, tá? Sobre esse assunto. Então eles leem tudo na internet que tem a respeito desse assunto, do interesse deles, eles se tornam verdadeiros experts nesse assunto. Mas numa conversa eles querem apenas falar sobre isso e não querem aprender também outras disciplinas acadêmicas, querem apenas ler sobre esse assunto. Então isso dificulta bastante também. Podem apresentar dificuldade na escrita, isso também é muito comum. Alguns escrevem só em caixa alta, né, não conseguem escrever em letra cursiva. Dificuldade de compreensão das regras sociais, os cumprimentos de forma geral, dizer palavras como por favor, com licença. As regras sociais também é uma questão complicada para eles, tá? Eles não têm muita familiaridade com isso, né? De entrar no ambiente, com licença, posso entrar, né? Ou por favor, né? me faça isso para mim, bom dia, boa tarde, até logo. Essas regras eles não fazem muita parte da vida dele. Tá? Então eles têm dificuldade e a gente tem que estar lembrando sempre, né, de quando conhecer uma pessoa, tem que dizer muito prazer, dizer o nome dele, que isso faz parte do convívio social. Preferem trabalhar sozinhos a trabalhar em grupo. Por todas essas dificuldades nas interações, eles realmente preferem trabalhar sozinhos, né? Porque no grupo você vai ter que discutir ideias com colegas, vai ter que ouvir, vai ter que argumentar. Então eles preferem fazer eles mesmos, sozinhos, do jeito deles. Então, nesse sentido.
Dificuldade de lidar com mudanças de rotina ou de ambiente. Eles são muito apegados a algumas rotinas e não que eles não mudem, né? Não pode haver mudanças na rotina dele ou mudanças no ambiente dele. Pode sim, claro, mas a gente até esclarece que qualquer mudança nesse sentido, seja no ambiente de trabalho dele, no ambiente de estudo, ou na rotina dele, que isso lhe seja comunicado antecipadamente e que lhe seja explicado o porquê dessa mudança. Eles não sabem realmente lidar com imprevistos, com surpresas, sabe? Não sabem, não gostam, tá, desses imprevistos. Então, sempre que houver uma mudança, a gente orienta que isso seja comunicado a ele, né, antes e explicado para eles. Uma dificuldade em organização e sequência. Tá? Então, eles também, a questão da sequência dos eventos, dos passos que ele tem que dar. Por exemplo, se ele tem um projeto muito grande para ser feito, é preferível que se divida em pequenos passos, porque a sequência que ele tem que seguir é meio complicado assim para ele. Tá? Então, essa organização desse planejamento, assim, quando envolve algo maior, né, mais extenso. Costumam ter uma memória muito boa, alguns têm excelente memória, tá? São ingênuos, a gente diz que eles são ingênuos, eles são facilmente passados para trás, não percebem que os outros muitas vezes os roubam e os enganam, porque eles não têm essa característica, tá? De mentir, de roubar, de enganar o outro. E eles não percebem que os outros podem estar fazendo isso com eles. Costumam ser muito autocríticos e geralmente apresentam dificuldade para tolerar seus próprios erros, com tendência à depressão. Eles costumam ser perfeccionistas, não aceitam os próprios erros, eles se exigem o máximo, né, e eles têm consciência de que são pessoas diferentes. Eles têm essa consciência, tá? Então, essa autocrítica muitas vezes é exacerbada e acabam levando muitas vezes à depressão. Então, muitas vezes a gente orienta até que eles façam um acompanhamento psicológico para aprender a lidar com essas questões. Então, seria isso basicamente hoje. Eu agradeço, tá? E me coloco à disposição de todos. Obrigada.